Jesus nos abençoe, nos ampare nesta tarde. Como o nosso irmão falou, o nosso tema é Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o título de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu vou ler aqui um trechinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Geralmente, quando nós fazemos essa leitura, muitas pessoas imaginam como se fosse Deus de um lado e Mamon do outro. E a pessoa imagina que Mamon seria quem? De repente o demônio, né? Algo assim, Deus de cá e o demônio de lá. Então, ou eu sirvo a um ou ao outro. Muitas pessoas imaginam dessa forma. Só que o Espiritismo, ele vem nos esclarecer de que Deus é onipresente, é onipotente, é único, soberanamente justo e bom, e é a suprema e soberana inteligência, é eterno, é imaterial, é infinitamente perfeito. Essas são as qualidades com que Kardec descreve Deus, e está no livro Gênese, de Allan Kardec. Eu até recomendo a leitura desse livro. Então, uma das qualidades que está aqui já é dizer que Deus é onipresente. Então, onipresente é o quê? Está em toda parte. Então, se existisse um demônio separadamente de Deus, mas se Deus é onipresente, ele estaria ali também, né? Por isso que a gente fala, Deus está no céu, na terra, no mar, no umbral, onde nós, inclusive no nosso interior, né? Deus está em toda parte. O significado da palavra onipresente é essa, presente em todo o universo, em toda parte. Não existe lugar em que Deus não esteja. Então o Espiritismo vem nos esclarecer de que não existe um demônio assim como uma entidade separada de Deus, né? Um inimigo de Deus que está ali. Aí vocês podem falar assim, mas existem pessoas e espíritos que são verdadeiros demônios, assim, no sentido de estar assim na maldade, né? Com aquela maldade. E o que seria essa maldade? A ignorância. Isso é verdade, existem muitos de nós, né, encarnados ou desencarnados, que somos tão ignorantes às vezes, que nos colocamos a serviço do mal e não a serviço do bem. Então isso pode acontecer. Então a gente pode ouvir falar assim, nossa, mas o fulano é o verdadeiro demônio, né? Ou aquele espírito que se manifestou ali, né? Pareceu que era um demônio, no sentido de dizer, era um espírito ignorante, doente, atrasado, vamos assim dizer, né? Que ainda não está esclarecido e por isso ele está desencaminhado, seguindo um caminho do mal e não do bem. Mas um opositor, né? Totalmente contrário a Deus, que seria um demônio, como se existissem dois deuses, um do bem e um do mal, isso não existe, porque Deus é único, né? É único e é onipresente. Então, quando a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, citando o que a Bíblia fala, não servir a Deus e a Mamon, então o que é esse Mamon? Já que não seria um demônio, como algumas religiões até pregam, né? Então, Mamon, no caso, seria justamente, essa palavra está simbolizando o mal, simbolizando a ignorância, simbolizando, como dizem os orientais, as ilusões da vida. Os orientais, eles usam a palavra Maya, querendo significar as ilusões da vida. E nós aqui na Terra, a verdade é que se formos parar para pensar, nós temos assim muitas ilusões.
Eu não sei se vocês já fizeram assim, uma análise, uma autoanálise, quantas ilusões nós temos. Então, vou dar um exemplo. Nós temos, às vezes, a ilusão de que somos o nosso corpo físico, né? Às vezes a gente costuma até falar, né? Por exemplo, eu sou velhinha, eu estou envelhecendo, mas na verdade quem está envelhecendo é o meu corpo físico e não eu, né? A alma, a Elisa, não envelheço, mas o meu corpo físico, sim, esse envelhece. Só que na maioria das vezes a gente faz uma confusão, a gente confunde a alma ou o espírito. A alma é um espírito encarnado, né? Foi esse o nome que Kardec deu. Quando está desencarnado, ele deu o nome de espírito. E quando está encarnado, ele deu o nome de alma. Mas na realidade é a mesma coisa, é uma coisa só, né? Então, muitas vezes nós temos essa ilusão de que não somos alma, de que não somos um ser espiritual, de que somos um corpo. E aí nos desesperamos porque vamos morrer, por exemplo. É outra ilusão, porque na verdade a morte não existe, né? Na verdade a morte não existe. Nós somos eternos também a partir do momento que fomos criados. Vamos sempre viver e evoluir e crescer e melhorar. Que bom, nós fomos feitos, né, por Deus e feitos para sermos felizes. Estamos caminhando para a felicidade, para a evolução, para o progresso espiritual. Embora pareça que não, porque às vezes tudo parece tão caótico, né? Tão difícil aqui na Terra que a gente fica parecendo que nem estamos evoluindo, mas estamos evoluindo, estamos melhorando. Às vezes quando a gente vê uma notícia, a gente fala assim, matou uma pessoa. Aí a gente pensa, está vendo, essa terra não tem jeito, um assassino matou alguém. Mas às vezes esse assassino, ele matou uma pessoa nessa encarnação. Na encarnação anterior ele matou 100 pessoas. Então ele já evoluiu. Ele agora matou só um, né? Na vida passada ele matou 100, matou milhares. A gente não sabe, a gente não conhece o passado, nem o nosso e nem o da pessoa. A gente não se lembra. Então, às vezes ficamos nessa ilusão de que não está havendo progresso, mas está havendo progresso na Terra. E assim vão as ilusões também dos apegos que nós temos, né? A gente fala assim, a minha casa, o meu carro, o meu marido, o meu filho, o meu neto, né? Tudo é meu, vocês já perceberam? Pelo menos a maioria das vezes a gente fala assim, né? Meu neto querido, meu filho, meu marido, minha casa, meu emprego, né? Até aqui na casa espírita, de repente, se nós não tivermos cuidado, nós nos apegamos aos trabalhos que estamos fazendo, achamos que somos insubstituíveis, só eu que dou conta de fazer aquele trabalho, ou só pode ser feito do meu jeito, do jeito que eu acho que está certo. Então a gente vai criando uma série de apegos com coisas materiais, com situações, com pessoas, né? Então, são as ilusões, Maia, como dizem os orientais. E essas ilusões, então, da vida que eu daria o nome de Mamon, né? Ou eu me aproximo de Deus, nós somos assim, como que o filho pródigo, vocês já conhecem a parábola do filho pródigo, né? Que se afastou do pai. Assim somos nós, né? Nós temos assim, no nosso interior, nós temos assim algo de luminoso, aquela centelha divina, que vai mais na frente frutificar de forma positiva, né? Estamos ali, fatalmente iremos evoluir. Olha que coisa maravilhosa, que notícia boa, né? Saber que somos filhos de Deus, que Ele é nosso Pai, que Ele nos protege, que Ele cuida de nós. Pode parecer que não, mas essa é a realidade, né? Então, o tempo todo nós estamos, às vezes, nesse dilema. Se vivemos para as coisas da matéria, para as ilusões da vida, ou se vivemos para as coisas do espírito, que é a verdadeira realidade, que é aquilo que mais importa. Porque
eu estava pensando, a questão do tempo. Como o tempo é valioso, o tempo é muito precioso. As pessoas mais velhas que sabem, elas falam assim, nossa, de repente, quando eu vi, né? Quando eu vi já estava velho, quando eu vi já estava perto de morrer, quando eu vi já passou a mocidade, já passou a adolescência, já passou a infância, já passou o tempo das ilusões, né? Assim, já estou mais... Então, assim, o tempo passa rápido e é muito precioso. E por que é precioso? Porque nós estamos aqui com um objetivo, para uma experiência, para um aprendizado. E se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos de ilusão em ilusão, né? Correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de tantas coisas da matéria, nos apegando a tantas coisas, às vezes, tão pequenas, né? Tão passageiras. E o principal, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, acaba ficando de lado, a gente perde tempo, né? E qual que é o principal? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Nós viemos para quê? Nós renascemos aqui para quê? Com qual objetivo? Nós precisamos ter clareza disso, porque isso é muito importante, né? Senão a gente não sabe se segue a Deus ou se segue a Mamon. Eu vivo para as ilusões, correndo atrás de dinheiro somente, ou eu vivo para o principal? Para eu viver para o principal, eu tenho que saber qual é o principal, qual é o meu objetivo na vida. Eu reencarnei com o objetivo de melhorar, de crescer, de evoluir, de me aproximar de Deus. Mais uma vez citando a parábola do filho pródigo, né? Voltar para Deus. Quem sabe um dia eu poderei falar como Cristo, eu poderei dizer, eu e o Pai somos um, né? Poderei estar em sintonia com Cristo, em sintonia com o bem, com o amor, com Deus. Esse é o meu objetivo. Meu, que eu digo, de todos nós, né? O nosso objetivo ao reencarnar é voltar para Deus, é nos aproximarmos do Cristo cada vez mais, né? É a nossa evolução. Então, esse que é o grande objetivo. E se eu perder meu tempo só correndo atrás de mesquinharias, de coisas que não têm valor, de coisas passageiras, pode até ter valor, mas tem um valor muito temporário. Então é preciso eu ter noção de o que é mais importante na minha vida, né? E não viver só para Mamon. O meu objetivo principal é Deus, é buscar a Deus, é estar em sintonia com Deus. Então, se eu uso o meu tempo só para a televisão, para o celular, para outras coisas, para as coisas materiais, e não uso um minuto do meu tempo para fazer uma oração, para fazer uma meditação, para fazer um trabalho no bem, então eu estou usando mal esse tempo e perdendo tempo. E de repente o tempo passa, né? E acabou-se e eu não atingi o meu objetivo, né? Eu não busquei a Deus, que era o que deveria vir em primeiro lugar. Aí alguém poderia me perguntar, mas vem cá, então a gente deve viver, esquece que o corpo existe, vamos viver só para o espírito, só para a alma? Claro que não. A doutrina espírita é tão clara, né? Tão assim, equilibrada, que nos remete sempre a termos equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É nem tanto ao sol, nem tanto ao mar, né? Então, eu não vou exagerar. O meu corpo também é valioso, é precioso, porque é um instrumento que eu estou utilizando para esse meu aprendizado, que é o meu grande objetivo. Então, enquanto eu estou na matéria, é lógico que eu vou também cuidar do meu corpo físico. É lógico que eu não preciso ir ali para o Himalaia, numa caverna, ficar só meditando lá, né? Eu não preciso me isolar do mundo. Eu não preciso só ficar 24 horas por dia na casa espírita trabalhando e esquecer que eu tenho família, que eu tenho meus filhos, que eu tenho meu emprego. Não, eu vou também cuidar dessa parte. Mas o grande problema é que na maioria das vezes a gente se envolve tanto com as ilusões que a gente cuida de um lado só, esquece de Deus, né? Se você falar assim, mas e aí, você fez uma prece hoje? Não deu tempo. Não deu. Então a pessoa tem tempo para tudo, menos para Deus, né?
tem tempo para olhar as notícias, tem tempo para comentar a vida das pessoas, o que aconteceu, mas não tem tempo para Deus. E ter tempo para Deus é ter tempo para si mesmo, para silenciar, para se interiorizar, para olhar para dentro de você e ver o que eu estou precisando melhorar. Será que eu venho tendo, assim, hábitos corretos, positivos, ou só hábitos nocivos? Será que eu tenho tido pensamentos que valem a pena, que me ajudam, que me fazem bem, que me fazem sentir feliz? Ou eu tenho tido só pensamentos negativos, né? Só pensamentos que vão me desgastando, que vão me colocando em depressão, que vão me desarmonizando? Então, tudo isso são hábitos, nós temos hábitos, coisas que fazemos fisicamente, a maneira como falamos é um outro hábito, a maneira de pensar é um outro hábito. Às vezes nós temos o hábito de só pensar em coisas tristes, né? Perdemos muito tempo na televisão, vendo notícias terríveis e vamos entrando naquela tristeza, naquela revolta, e a gente pensa assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, não estou fazendo mal para ninguém, mas eu estou fazendo mal para mim mesma, porque os meus pensamentos são pensamentos viciados, né? Que vão degradantes, que vão assim, que não fazem o bem, nem para mim, nem para os outros. Então tudo isso a gente tem que vigiar, porque tudo isso é seguir a Mamon e não seguir a Deus, né? Seguir a Deus é viver no bem, é pensar no bem, é fazer o bem. Seguir a Deus é ter tempo para Deus e para o principal, que é a nossa melhoria, a nossa evolução. Mas vamos vivendo aqui na Terra também, cuidando também das coisas materiais, na medida do necessário, na medida do possível, né? Não vamos abandonar a nossa família para seguir a Deus, não há necessidade disso. Mas qualquer trabalho, mesmo o trabalho material, ele é valioso também. Ele é importante também, desde que feito com amor, que seja bem feito. Eu me recordo, acho que vocês já ouviram contar essa história, a história de um homem foi visitar uma obra, uma construção, e tinha 2 pedreiros, né, ali trabalhando. E ele resolveu entrevistar os 2. Primeiro ele chamou um e perguntou, o que você está fazendo aqui? O que você me diz do seu trabalho? E o pedreiro falou assim para ele, meu trabalho é péssimo, é maçante, é chato. Eu simplesmente fico pegando os tijolinhos e fico colocando uma massa entre um tijolo e outro, né? Pego um tijolo, aí passo ali um cimento, aí coloco o outro tijolo por cima. E assim fico colocando um tijolo em cima do outro e rebocando parede. E é muito, muito chato. E eu fico assim, até deprimido com esse trabalho meu tão sem importância, e ainda ganho pouco e queria ganhar mais, né, um salário maior. Então, acho muito chato tudo que eu faço. Mas aí ele entrevistou o outro pedreiro, né, que também fazia parte da mesma, trabalhava ali na mesma construção. E o outro pedreiro estava feliz e falou assim, olha, o meu trabalho é muito importante. Porque você sabe o que eu estou construindo? Eu estou construindo uma catedral. E essa catedral vai ser importante, vai servir para as pessoas entrarem e orarem, falarem com Deus, meditarem e tal. Então vejam a diferença. Os 2 faziam o mesmo trabalho. Um tinha a visão do todo, né? A visão de que ele estava construindo uma catedral e de que aquilo era importante, que ali se reuniriam muitas pessoas para orar, para louvar a Deus. E o outro tinha uma visão mais estreita, a visão só daquele momento presente de colocar um tijolinho em cima do outro, então ficava parecendo um trabalho sem valor, mas era o mesmo trabalho. Então, os nossos trabalhos, mesmo aqui na Terra, que às vezes nos parece tão maçante, mas se a gente fizer com amor, né? Às vezes eu sou uma dona de casa, eu sou apenas mãe, cuido dos filhos, mas que coisa maravilhosa, né? Poder educar crianças, poder estar construindo um lar, estar em sintonia com outras pessoas ali, no trabalho de evoluir juntos,
né? Então, tudo que nós fizermos, seja o que for de mais simples, nós podemos colocar o nosso coração ali na hora de fazer aquele trabalho, o nosso amor, a nossa boa vontade, e como que oferecer até aquele trabalho para Deus. Meu Deus, eu estou fazendo isso por Ti, eu estou vivendo para Ti, Senhor. O meu objetivo é evoluir na terra, o meu objetivo é crescer, o meu objetivo é Te encontrar, eu vivo para Ti. Então, quando eu trabalho, Senhor, eu trabalho para Ti, né? Quando eu falo, Senhor, eu procuro falar aquilo que Te agrada. Quando eu penso, Senhor, eu também procuro pensar aquilo que não Te desagrada e que esteja em sintonia contigo e que me aproxime de Ti. Então, é assim que nós podemos viver, mesmo nas coisas materiais, mesmo nas coisas do dia a dia, mas em sintonia com Deus e não com as ilusões da vida e não com mamão, né? Então podemos ir aprendendo a confiar na sabedoria divina, né? Sabendo que Deus está em toda parte. E essa questão do quanto são passageiras as coisas da terra, as coisas materiais, o quanto são ilusórias, isso nos remete também a uma questão que muito aflige a maioria de nós, que é a questão do apego, né? Nós nos apegamos muito aqui na terra, nos apegamos às pessoas, nos apegamos às situações, nos apegamos a trabalhos mesmo que estamos realizando, nos apegamos aos nossos bens, né? Então eu não preciso renunciar a tudo. Eu posso ter minha casinha, meu carrinho que eu preciso para me locomover. Eu posso ter uma roupinha mais bonitinha, né? Para um dia de passear, para um dia que precise utilizar. Mas eu ter o objeto e não o objeto me possuir, né? Então não são as coisas que vão... Porque a partir do momento que o apego se torna muito grande, em vez de eu possuir aqueles bens, os bens passam a me possuir. Eu não vivo para mais nada, eu só vivo para aquilo, né? E aquilo é que é importante. E às vezes a pessoa está assim desencarnando, você vê que ela está perto de desencarnar e ela está ali apegada e preocupada com coisas pequenas, com objetos que vão ficar, né? Que não vai levar, porque você não vai levar, nem o corpo você não vai levar. Por isso que nós comentamos que até o corpo é uma ilusão você pensar que ele é seu, porque só é seu aquilo que você leva ao desencarnar, né? Ao sair da matéria, você vai levar. Então isso tudo a gente deve questionar. Quando também uma coisa nos aflige, às vezes eu estou assim passando por alguma dificuldade, ou então estou chateada com alguém, com alguma coisa, né? Eu penso, poxa, mas fulano não devia ter falado isso para mim, não devia ter feito isso. Eu não merecia isso. E aí começo a dar importância para aquilo. E quando você dá importância, a coisa cresce. Se não cresce lá fora, mas cresce dentro de você, na tua mente, né? No teu coração, aquilo começa a te ocupar mentalmente. Você não pensa em mais nada, você só pensa naquilo, que aquilo está errado, que não devia ser assim. Então, quando isso começa a acontecer comigo, eu costumo parar e pensar assim, vem cá, daqui a 50 anos, será que isso ainda terá importância? Será que vai ser importante? Isso que eu estou dando tanta importância, estou achando tão importante que o fulano pisou aqui no meu carro, né? Estou achando isso muito importante. Será que daqui a 50 anos isso tem valor? E a maioria das vezes eu concluo que daqui a 50 anos eu não vou mais nem lembrar disso. Talvez essa pessoa nem esteja mais fazendo parte da minha vida daqui a 50 anos. Talvez eu nem esteja mais aqui na Terra, eu já tenha desencarnado. Não esteja mais aqui daqui a 50 anos, né? Então, por exemplo, eu estou apegada com um trabalho que eu estou realizando e não quero que o outro me substitua, mas daqui a 50 anos talvez eu não esteja mais fazendo esse trabalho, né? Daqui a 50 anos talvez esse meu carro já seja um carro velho que nem eu não quero mais. Então, para que ficar apegado com aquilo? Então, tudo tem assim o valor que a gente dá, né? E tudo é muito relativo. Então, é sempre importante a gente ir pensando, né, nessas questões de vez em quando.
E, inclusive, nos preocupa fazer uma autoanálise com relação aos nossos hábitos, né? Se são hábitos saudáveis ou se são hábitos perniciosos que estão nos prejudicando. Existe uma lenda que o título dela é Não se esqueça do principal. A lenda diz o seguinte, que uma certa mulher, que era bem pobre, ela estava com uma criança no colo e ela passou diante de uma caverna. E ela escutou uma voz misteriosa que saiu de dentro da caverna e falou assim, entre aqui nessa caverna e pegue tudo que você desejar aqui de dentro. Mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa, depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Então a caverna tinha uma porta que ia se fechar. Ela estava sendo convidada a entrar, podia pegar tudo que quisesse, mas depois que ela não se esquecesse do principal e lembrasse que quando ela saísse da caverna, a porta ia fechar, não ia poder voltar, não ia poder entrar de novo. Então a voz disse para ela, portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. E a mulher entrou na caverna. Quem é que não entraria, né? Ela pensou, vai que tem alguma coisa, né? Boa que eu possa pegar, mulher pobre. E, de fato, quando ela entrou na caverna, ela levou até um susto. Ali havia muitas riquezas, joias, moedas de ouro, de prata, sabe? Riquezas, né? E ela ficou assim encantada. Ela falou, pronto, mudou a minha vida, estou rica, né? E aí, ela colocou a criança no chão, né? Vocês lembram que ela estava com uma criança no colo, ela colocou a criança no chão e pegou assim um avental que ela estava usando e levantou o avental e começou a recolher aquelas joias preciosas, aquele ouro, aquelas moedas todas e falou assim, agora eu estou rica. E foi juntando tudo ali no avental, colocando no bolso, tentando segurar com a mão, né? Porque ela não estava ali com nenhuma sacola, com nenhuma bolsa, mas tentou segurar com a própria roupa. E aí, daí a pouco, a voz misteriosa falou novamente, você só tem 8 minutos. E ela, meu Deus, deixa eu ser mais rápida. E pegou mais moeda, e pegou mais joia, né? 8 minutos. E aí, esgotados os 8 minutos, a mulher carregada de ouro, de pedras preciosas, ela correu para fora da caverna, antes que a porta fechasse, né? Ela correu para fora da caverna e a porta se fechou. Só que aí, ela lá fora, com toda aquela riqueza, com todo aquele ouro, ela lembrou que a criança tinha ficado lá dentro. E aí, a porta estava fechada para sempre. Então, ela ficou com toda aquela joia, todo aquele ouro, mas a criança dela, a filhinha dela, se perdeu, ficou lá perdeu a filha, né, ou o filho, dentro da caverna. Então, a riqueza que ela conseguiu pegar durou pouco, mas o desespero dela durou para sempre. Ela ficou muito infeliz e desesperada, porque eu também ficaria se esquecesse meu filho, né, trancado lá dentro e não pudesse mais buscar. E às vezes, isso é o que acontece conosco. Às vezes nós temos, por exemplo, 80 anos para viver. Vamos fazer de conta que eu vou viver até os 80 anos de idade. E aqui nesse mundo, né? E uma voz me adverte, mas não esqueça do principal. É isso que o Evangelho está falando. O Evangelho falou, olha, pensa aí se você quer servir a Deus ou a Mamon, né? Não esqueça do principal. O que é principal? É Deus ou é Mamon? É Deus, né, gente? O principal é Deus. Você não vai ficar ali para sempre, você não vai ficar aqui na terra para sempre. Depois você vai ter que ir embora, como ela teve que sair da caverna, né? Então, os valores espirituais, a vida, a amizade, o amor, né? Isso é o principal. E a ganância, as riquezas, os prazeres materiais que tanto nos fascinam, muitas vezes depois serão deixados, ficarão de lado, né? E aí a gente vai
lamentar depois, né? Às vezes nós esgotamos o nosso tempo aqui com as ilusões e esquecemos do principal, que são os tesouros da alma. Então, por mais que nós vamos pegar, né, a nossa moedinha ali, usufruir, fazer as coisas materialmente, mas sem nos esquecer que a vida aqui é breve, né? Que daqui a pouco a porta se fecha para nós. Deus é tão bom que, na verdade, conosco acontece melhor do que o que aconteceu com essa moça da lenda, porque ela não pôde voltar. E a gente, na verdade, volta através da reencarnação, né? A diferença da nossa vida para a lenda é essa. A gente acaba conseguindo voltar através da reencarnação. Mas o tempo que ficou perdido, né? Os erros que nós cometemos. E aí, temos que aprender de novo, né? E só Deus sabe em que novas situações, né? Com novas pessoas e de que forma. Então, é importante que já nos aproveitemos esse tempo, esse momento presente, esse tempo atual, porque a nossa felicidade está em Deus. Só é feliz quem tem amor no coração, quem tem Deus no coração, quem está se aproximando de Deus. Vocês podem prestar atenção, não precisa prestar atenção nos outros, vamos prestar atenção em nós mesmos, no nosso interior. As coisas materiais estão nos trazendo felicidade? Não. A gente deseja uma coisa, deseja muito, muito, muito e vai à luta. E quando adquire, daí a pouco, aquilo já não tem mais o valor que a gente achava que teria, né? Daí a pouco, aquilo que a gente pensava que ia nos fazer tão felizes, já não nos faz mais tão felizes. Já não queremos mais nem aquilo, perdeu a graça, agora nós queremos outra coisa. E assim a gente vai perseguindo outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, e nunca estamos satisfeitos, nunca estamos felizes. Se a gente for olhar para trás, a gente vê que temos hoje muita coisa que desejamos no passado. Eu me lembro quando eu não tinha casa própria, eu passava na W3 Sul, olhava aquelas casinhas, falava, ai, queria tanto ter uma casinha assim, podia ser a mais simples de todas ali, mas eu queria, né? Hoje eu tenho um apartamento. Só que será que eu estou dando valor, esse apartamento está me fazendo tão feliz, tão feliz? Não é bem assim, porque o que faz a gente feliz não é o apartamento, não são as coisas materiais. O que faz a gente feliz é Deus. A nossa felicidade está em Deus, está na nossa sintonia com Deus, né? Da gente se sentir em sintonia com o amor, com a luz, com o bem, com a paz. Aí a gente se sente em paz, sente calmo, sente tranquilo, sente alegria de viver, né? Por isso existem tantas pessoas sem alegria de viver, porque a alegria está em Deus e elas estão buscando somente as ilusões da vida, achando que vai ser feliz adquirindo isso, adquirindo aquilo, e não adianta, vão-se os bens e a alegria não vem, né? A nossa alegria está na paz, na nossa consciência, está em nós estarmos em paz conosco mesmo. E só Deus pode nos conceder essa paz, somente o bem. Então, essa parábola, na verdade, é um alerta para todos nós de que busquemos as coisas materiais, mas que não nos esqueçamos do principal, que acima de tudo estão as coisas do espírito, né? Da nossa alma, as nossas riquezas espirituais, que nós precisamos trabalhar para adquiri-las, né? Nós que vamos com o aprendizado do dia a dia, com as experiências do dia a dia, nós vamos nos enriquecendo espiritualmente, nós vamos crescendo, melhorando e nos fazendo melhores. E a alegria de nós nos sentirmos em paz com a nossa consciência tranquila
Nada é melhor que isso. Você pode deitar à noite, tranquilamente, dormir tranquilo, porque tudo de bom que eu poderia ter feito no dia de hoje, eu fiz. Então estou em paz com a minha consciência e vou dormir tranquilo. É essa que é a verdadeira felicidade. Valorizar as coisas simples da vida, as coisas boas e tranquilas e pequenas da vida, mas que nos fazem bem. Então nós vamos encerrar aqui e agradecemos a todos vocês, agradecemos a oportunidade. Que Jesus nos abençoe a todos nós e nos fortaleça.